Olá, pessoal. Mais um vídeo. Agora, transmissor de FM ainda, eu vou tratar do pré-amplificador de áudio, a parte que vai entre o microfone e a entrada do modulador com o varicap. Então, aqui, o diagrama do circuito do pré-amplificador do transmissor de FM do laboratório de eletrônica. Um módulo de treinamento em que tem o transmissor de FM, já que eu vou analisar a parte inicial de áudio dele. O nome pré-amplificador normalmente é apropriado quando o sistema tem o estágio de entrada, um estágio acionador da saída e uma saída de potência. Então, para distinguir as partes de um amplificador de áudio, normalmente são classificados como amplificador de potência, aquele que entrega o sinal para o alto-falante, o circuito intermediário, muitas vezes chamado em inglês de driver, que é quem aciona o sinal que vem do pré-amplificador para o estágio de potência, entrega para o estágio de potência. E o pré-amplificador, que é responsável por pegar um sinal de áudio de pequena amplitude e elevar a amplitude até um nível que sirva para ser entregue ao estágio driver, que por sua vez amplifica mais ainda e fornece o sinal para o alto-falante já com potência, com bastante amplitude. Então aqui, fazendo uma análise rápida, a entrada à esquerda e a saída à direita. Depois eu vou fazer um pouco mais detalhado, mas você observando o circuito, você vê um microfone na entrada, um microfone de eletreto, que merece um vídeo exclusivamente para tratar dos microfones. No sinal de saída, um potenciômetro para ajustar o nível de saída que vai ser aplicado ao varicap no modulador de FM. Então, esse potenciômetro aqui ele funciona como um divisor de tensão. Observa que uma parte dele, a metade inferior dele está indo à massa, a metade superior recebe o sinal de áudio e o cursor ajusta o nível de sinal de saída, desde 0 volt, quando o cursor está todo para a massa, até o sinal máximo de amplificado, quando o cursor está todo para cima. Então, através dele é que é feito o ajuste do nível de modulação do varicap, a quantidade de áudio que é aplicada no varicap. Esse símbolo aqui é porque na placa do kit de treinamento, tem os terminais onde se coloca um jump de plástico com metal por dentro para selecionar se o sinal que vai para o varicap, vai para o modulador, se ele vem direto dessa tomada de áudio ou se ele vem da saída do amplificador de áudio, do pré-amplificador. Nesse caso aqui, ele está recebendo o sinal do microfone de eletreto, amplificando e jogando para o potenciômetro. Se o jump estiver virado para a entrada direto, aqui pode ser aplicado um sinal de um MP3 player, pode ser aplicado o sinal de um telefone celular, por exemplo, ou uma música, algo assim, pode ser injetado aqui para fazer o teste do transmissor usando música. Nessa opção de colocado para cá, para a saída do amplificador de áudio, então o circuito aqui responsável pela amplificação do sinal do microfone, até que chegue a um nível de áudio com alguns volts de amplitude para fazer a variação da polarização do varicap, fazer a modulação em frequência. Como funciona? Qual é a ideia? O microfone de eletreto, ele fornece um sinal de pequena amplitude. Então, se nós colocarmos aqui um osciloscópio, nós vamos ver um sinal de áudio nesse ponto aqui, variando, alternado, de acordo com a voz,
com amplitudes de cerca de 10 milivolts de pico, uma amplitude bem pequena. Típico, por exemplo, de um captador de guitarra. Um captador de guitarra, ele é baseado numa bobina, um ímã permanente próximo às cordas. Quando a corda vibra, ele varia o campo magnético que vai fluir para o indutor, para a bobina, e o captador, que é a bobina, ela então gera uma tensão, e essa tensão é proporcional à vibração da corda. A amplitude num captador de guitarra também é da ordem de 10 milivolts, 20 milivolts, uma amplitude bem pequena. E lá no varicap é necessário uma amplitude da ordem de volt, 1 volt, 2 volts, 4 volts, para fazer a variação da polarização fixa do varicap. A tensão que polariza o varicap inversamente, quando você injeta o áudio, você então faz a modulação em frequência. Então, a ordem de grandeza aqui, o mesmo sinal, só que com amplitude muito maior, da ordem, por exemplo, de 1 volt. Então, para passar da ordem de grandeza de 10 milivolts para 1 volt, a amplificação tem que ser pelo menos 100 vezes. Então, é isso que nós vamos observar aqui no transistor, daqui a pouco. O microfone de eletreto, embora mereça um vídeo especialmente para tratar de microfones, ele é baseado num material que a carga elétrica fica retida. Ele recebe carga elétrica, uma polarização de um campo elétrico, e ele permanece eletrizado durante muitos anos. Na frente dele, próximo a ele, é colocada uma membrana de alumínio, e quando você fala na frente da membrana de alumínio, ela vibra, e a capacitância formada entre o eletreto e a membrana de alumínio forma um capacitor carregado pela carga elétrica do eletreto. Essa capacitância variando com a carga fixa do eletreto produz uma tensão variável, que ela varia de acordo com a tua voz. Esse sinal dessa tensão variável da membrana de alumínio é aplicada no gate de um FET, de um transistor de efeito de campo. Esse transistor de efeito de campo precisa de uma polarização externa para que ele funcione. A polarização normal do dreno de um transistor de efeito de campo. Então, aqui, com 12 volts, tem um resistor de 10 kΩ que entra em um dos terminais do microfone de eletreto. O microfone de eletreto, de um modo geral, ele vem na parte traseira dele. Ele tem essa aparência aqui, um cilindro de alumínio bem pequeno. Os telefones celulares têm microfone de eletreto de ótima qualidade, basta ver a qualidade de áudio dos telefones celulares. E o microfone de eletreto deles é um cilindro pequenininho, assim da ordem de 3 milímetros de diâmetro por 3 milímetros de altura do cilindro. Na parte traseira dele, geralmente ele tem metade dele um contato com solda e na outra metade uma área grande também com solda. Então, aqui e aqui são soldados 2 fios. Esse aqui vai à massa e esse aqui recebe a polarização positiva, que vem através de um resistor. Claro, porque aqui está o dreno e aqui está o source do transistor de efeito de campo. O gate, lá dentro, está ligado na membrana de alumínio, que a tensão varia de acordo com a voz. Então, aqui dentro tem um transistor que recebe polarização, um transistor FET, um transistor de efeito de campo de junção convencional. Então, recebe polarização através desse resistor de 10K, e o resistor de 10K atua como se fosse o resistor de dreno dele, ou equivalente ao resistor de coletor aqui do transistor bipolar. De um modo geral,
os microfones de eletreto recebem 12 volts e um resistor de 10K colocado em série na alimentação do dreno. As variações de tensão do transistor no dreno do transistor de efeito de campo são aplicadas no estágio seguinte através de um capacitor de bloqueio da polarização. Então, esse capacitor aqui, ele não deixa que a polarização do transistor de efeito de campo afete a polarização da base do estágio seguinte. Então, a polarização dos dois estágios são independentes uma da outra. Aqui o divisor de tensão polarizando a base e aqui o resistor de dreno polarizando o microfone de eletreto. As variações do microfone de eletreto, da tensão de áudio do microfone de eletreto, é aplicada na base do transistor amplificador através desse capacitor eletrolítico, 10 microfarads. Aqui tem que se ver que, de um modo geral, com 12 volts, o resistor é de 10K. Mas é muito comum encontrar em computadores, e mesmo em telefone celular, o microfone de eletreto trabalhando com 5 volts. As placas de som dos computadores, elas têm uma entrada de microfone que você pode encontrar tanto num laptop como num desktop. Nos desktop, você desmontando, abrindo a tampa, você vai ver a placa de som ou incorporada na placa principal ou uma placa adicional espetada num slot. E uma placa de som USB também, do mesmo jeito, alimentados com 5 volts. E, nesse caso, o resistor de dreno é da ordem de 4K7 ou 2K7 ou 2K2, um resistor bem mais baixo. Então, sempre que a alimentação é 9 volts ou 12 volts, o resistor de dreno do microfone de eletreto é da ordem de 10 kΩ. E sempre que é alimentado com 5 volts, 6 volts, ou até mesmo 3,7 volts, no caso da bateria dos telefones celulares, esse resistor, então, cai para 4K7 ou 2K2. Muito bem. Então, agora aqui, já vimos aqui a polarização do microfone de eletreto, o ajuste de nível do sinal de saída. Faltou aqui a opção, eu falar um pouco aqui do conector. Essa simbologia, ela serve para 2 tipos de plug de áudio. Quem já viu o plug de guitarra, por exemplo, deixa eu apagar aqui para colocar o plug da guitarra. O P10 mono, ele tem essa aparência aqui. Esse aqui é o P10 mono. E existe o P2 mono também, que é aquele que se parece muito com o plug de fone, de telefone celular. E existe o P1, que tem os terminais, tem o terminal dele com um diâmetro bem menor também, bem fininho. Então, esse daqui é o terminal de massa, que é ligado aqui dentro. Então, ele tem uma lâmina aqui, que inclusive ajuda a segurar o cabo, e tem uma outra lâmina aqui, que é onde recebe a solda do condutor central do cabo de áudio. A malha do cabo de áudio é ligada aqui e, geralmente, ela é soldada
aqui nessa parte. A mesma coisa para o P2 e para o P1. Quando é estéreo, esse aqui é mono, mas quando é estéreo, então você encontra essa aparência aqui. Tem um isolante, tem um terminal, outro isolante, e vem o conector da ponta. Pronto. Então, aqui é o terminal de massa, aqui o canal direito, e aqui o canal esquerdo. Geralmente, o canal pode ser trocado, mas geralmente a cor do fio utilizado usa a malha aqui, ou fio preto. Nesse daqui usa-se o vermelho, e esse aqui o branco. Normalmente até seria o contrário. Deixa eu inverter aqui. O canal esquerdo está na ponta com fio vermelho e o canal direito está no segundo estágio, no segundo contato com o branco. Nesse caso aqui, a representação é exatamente para encaixar nessa ponta do terminal. E essa área de metal aqui, ela faz contato com a massa e vai ligada à massa aqui. Faz contato com a massa do cabo blindado de áudio, do cabo coaxial, e vai para a massa aqui. E a ponta dele, então, encaixa, e aqui tem um sistema de mola flexível, que o plug, quando entra, ela levanta e encaixa na ponta do plug. Então, é assim que é feita a entrada de áudio de um MP3 player ou de um telefone celular. Tem que ter um cabo que faça a conexão da saída de fone do telefone celular nessa entrada daqui. Quando esse tipo de conexão é feita, tem que lembrar que a saída de fone do telefone celular está previsto que o fone tem uma impedância de 32 ohms. Então, é sempre muito bom, quando se faz essa conexão, acrescentar um resistor de 33 ohms em cada canal para a massa, para servir de carga para o circuito amplificador do telefone celular. Senão a polarização dele fica errada, o ponto de operação dinâmico dele fica posicionado errado na curva de funcionamento dos transistores e pode até danificar o telefone celular, a saída de áudio dele. É pouco provável, mas é possível. E o nível de áudio também seria excessivo, e o resistor, então, serve não só para corrigir a impedância de saída de carga do telefone celular, como serve para também ajustar o nível, que fique compatível com esse sinal daqui. Muito bem. Então, aqui, num outro vídeo, eu posso tratar melhor sobre microfones e conectores. Então, vou tirar esse daqui. Vamos passar para a análise do amplificador. Então, aqui está o terminal de entrada e aqui o terminal de saída. O que se vê aqui, esse transistor BC549, um transistor da década de 80, 90, é um transistor bastante antigo, bastante conhecido. E ele tem uma amplificação, o HFE dele, para polarização na configuração entrada e saída em emissor comum, o valor típico é de 220, o HFE. O que significa
que a amplificação de corrente dele, de variação de corrente dele para sinal, é da ordem de 220. Ele é um transistor de baixa potência, a potência máxima dele é de 500 miliwatts, significa que é um transistor de baixa potência. Não é para grandes amplitudes, então ele trabalha, por exemplo, bem com 12 volts, até 20 volts de alimentação, e amplitudes de saída da ordem de 1 volt até 4 volts, 6 volts de pico de sinal. Então, não é para fornecer grandes correntes, nem grandes tensões para um circuito seguinte. Basta ver que o resistor de coletor aqui é de 2 cassete, né? 2 quiloohms, então a ordem de grandeza para uma alimentação de 12 volts, então significa que a ordem de grandeza é de miliampere no coletor dele. Então, a corrente de coletor é da ordem de miliampere. Então, IC é da ordem de miliampere. O beta dele pode chegar a 400. Observe que o beta não tem relação direta com o HFE. Preste atenção nisso. O beta de um transistor é a medida de ponto de operação, qual é a corrente de coletor que está no ponto de operação e qual é a corrente de base que está no ponto de operação. Esse cálculo só serve se o transistor estiver operando na faixa linear, entre o corte e a saturação. Não pode estar nem no corte, nem próximo ao corte e nem próximo à saturação. Então, porque na saturação você acaba injetando mais corrente na base do que o necessário para ele conduzir, então ele daria a falsa impressão de que o beta tem um valor menor. O beta é a relação entre corrente de coletor e corrente de base quando o transistor está polarizado na região linear dele. O HFE é também um ganho de corrente, uma amplificação de corrente entre coletor e base, mas refere-se às variações. Então, o HFE diz quanto varia a corrente de coletor para uma variação na corrente de base. Nesse caso aqui, significa que se você aplicar um sinal que varia 1 microampere a corrente de base, a corrente de coletor vai variar na ordem de 220 microampere. Isso não significa que a corrente do ponto de operação é de microampere. A corrente do ponto de operação é da ordem de miliampere. Muito bem, então vamos prosseguir. Aqui, para efeito de cálculo de amplificação, ainda falta um parâmetro, que é o parâmetro de entrada. Então, o H forward, o modelo híbrido, o parâmetro H do modelo híbrido, forward, porque é direto da entrada para a saída, da base para o coletor, na configuração de emissor comum. E essa relação é 220. O HIE, que é um parâmetro híbrido, modelo híbrido de entrada na configuração emissor comum, é a impedância entre base e emissor do transistor, que para esse transistor é da ordem de 2 quiloohms. Então vamos guardar esses valores para poder estimar a amplificação desse circuito daqui a pouco. Essa configuração aqui, com um resistor de 100 quiloohms, um resistor de 12 quiloohms, 12K e 100K. Observe que a tensão desse ponto aqui, se você tiver com 12 volts de alimentação, que é 100K. Se você tiver com 12 volts de alimentação, uma aproximação, diria que aqui tem 10 partes e aqui tem uma parte, de 11 partes. Então, daria 1,2 volts, talvez dê aqui 1,5 volts, aproximadamente.
Vou fazer a conta exata desse valor. São 12 volts dividido por 112 quilôohms e multiplicado por 12 quilôohms. Isso dá 1,3 volts aproximadamente. Então, 1,3 volts aproximadamente, 1,3 volts, seria a tensão aproximada na base do transistor. Perde aqui 0,6 volts. Esse transistor, trabalhando com corrente baixa, o VBE dele é de aproximadamente 0,62 volts. Então, com uma corrente pequena, ele não chega a 0,7 volts. Então, daqui daria 0,7 volts aqui no resistor de emissor. Então, fazendo a conta, 0,7 volts dividido por 270 ohms, então dá uma corrente de coletor, de emissor, de 2,6 miliamperes. Então, a corrente de emissor (270 ohms), 0,7 volts aqui, 0,6 volts aqui, significa 2,6 miliamperes. 2,6 miliamperes passando pelo resistor de coletor, que é de 2K7. Então, 2,7 vezes 2,6 miliamperes, então 7 volts. Então, no resistor de coletor, com 2,6 miliamperes, uma tensão de 7 volts. Então, temos aqui um resumo aqui. (270 ohms), 2K7, aqui 0,7 volts, nem precisava fazer muita conta, né? Porque aqui é 10 vezes maior do que esse, então, como a corrente de coletor e de emissor são de aproximadamente iguais, então se aqui tem 0,7, aqui então vai ter 7 volts. Então, 7 volts, 0,7 aqui e 12 na alimentação. Então, 12 menos 7, 5 volts, 4,3 é quanto resta de coletor para emissor. Então, esse é um resumo da polarização do transistor. Vou passar, refazer rapidamente. Então, aqui eu aproximei o divisor de tensão, desconsiderei a corrente de base para calcular a tensão de base para massa, considerando que a corrente de base é muito pequena, não afeta praticamente o divisor de tensão aqui de 100K e 12K, e cheguei à conclusão que a tensão da base para massa, o potencial de base, é de mais 1,3 volts aproximadamente. Com uma queda de VBE de 0,6 volts, 0,62, sobra então 0,7 volts para o resistor de emissor de 270 ohms, a corrente de coletor aproximadamente igual à de emissor, principalmente porque eu desprezei a corrente de base,
que ela é da ordem de 400 vezes menor, né? A corrente de base é 400 vezes menor para esse transistor, menor do que a corrente coletor. Então, se aqui é 270 ohms, tem 0,7, nesse resistor de 2K7, então tem 7 volts. E resultou, então, 7 volts no resistor de coletor, 0,7 no resistor de emissor, e restam 4,3 volts de coletor para emissor do transistor. Então, agora, uma análise rápida da amplificação para terminar essa visão do pré-amplificador. No modelo híbrido do transistor, o coletor tem uma fonte de corrente, vem até o emissor, aqui vem até a base, e aqui desce para o resistor de emissor, e aqui sobe, no caso até sobe, mas vai para a alimentação, como a tensão de alimentação não varia, então equivale à ligação à massa. Na entrada tem os dois resistores de 12K e 100K. Então, isso dá aproximadamente 10K, os dois em paralelo. Mas tem o HIE e tem o RE. Só que o RE está com a reatância do capacitor de emissor em paralelo. Se você fizer a conta para áudio, para as frequências aí de hertz até kilohertz, essa reatância é muito baixa e o efeito do resistor desaparece para as variações de sinal, porque o capacitor vai garantir que aquele 0,7 fique estável, ele não varie quando o sinal de áudio variar. Então, para efeito de variação de sinal, ele é equivalente a 0 volt, estável, a tensão. Então, qualquer variação de tensão aqui, essa da ordem de 10 milivolts, vai encarar o paralelo dos dois aqui, dos dois resistores, que isso significa algo na ordem de 10 kΩ, e o HIE aqui, que é da ordem de 2 kΩ. O HFE, que é a fonte de corrente de coletor, de variação de coletor, que passa no resistor de coletor de 2K7, e o valor dessa corrente, ela é 220 vezes a variação da corrente de base. Então, esses 10 milivolts provocam uma variação na corrente de base, um delta IB, provoca uma variação na corrente de base. Então, se ele variar de 0 volt até 10 milivolts, 10 milivolts de variação, ele vai provocar 10 milivolts de variação dividido por 2K. Então, o sinal de entrada, dividido por 2 kΩ, vai dar a corrente de base. Se multiplicar isso pelo 220, eu acho a corrente de coletor, acho a variação da corrente de coletor. Então, aqui eu achei o delta IB. A variação aqui de corrente de base. Multipliquei por 220, achei o delta da corrente de coletor. Se eu multiplicar o resistor de saída, o RC, pela variação da corrente de coletor, eu tenho a tensão de saída. Então, o resultado disso, substituindo tudo, é esse aqui, ó. A tensão de saída dividida pela tensão de entrada é igual a RC vezes HFE sobre HIE. Como aqui é da ordem de 220 e aqui da ordem de 2K e o resistor de coletor é 2K7, então o ganho é um pouco superior a 220, talvez 300 aproximadamente. Só fazer a conta aqui.
2K7 dividido por 2K vezes 220. Então, 2K7, 2,7, dividido por 2 vezes 220. E deu 297. Então, igual a 300, aproximadamente. Como ele é inversor de fase, o sinal de entrada produz um sinal com a fase invertida, então tem um sinal de menos aqui para representar essa inversão de fase. Então, menos HFE-RC sobre HIE deu uma amplificação de 300. Isso significa que um sinal vindo do microfone da ordem de 10 milivolts vai produzir uma variação de até 3 volts de saída, que está perfeito. Então, se tiver uma variação de 3 volts de saída, quando tiver uma variação de 10 milivolts na entrada, você falando naturalmente na frente do microfone, a variação de 3 volts de saída é perfeitamente suficiente para provocar a variação da polarização do varicap e fazer a modulação em frequência. Ok? Muito bem. Então, foi uma avaliação resumida, rápida, do amplificador, do pré-amplificador de áudio. Repito, ele tem esse nome por hábito apenas, já que aqui não existe um estágio driver, um estágio de saída de potência, mas ele é exatamente a mesma coisa, a mesma ideia de quando ele é usado nos grandes amplificadores de som que fornecem áudio para alto-falante, né? Então, por isso, o nome é mantido, embora não faça muito sentido, já que não tem outros estágios depois desse, mas as pessoas se acostumaram a chamar de pré-amplificador todo o estágio amplificador de pequenos sinais que recebe sinal do microfone. Então, ele é um pré-amplificador que seria usado para estágios maiores, né? Mesmo não sendo usado aqui. É isso. Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Agradeço muito a presença, a sua audiência, e no próximo vídeo a gente se vê, né? Ok? Muito obrigado, então. Até a próxima. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.